Boa noite, meus queridos amigos, queridos irmãos. Nós estamos dando início a mais uma devocional, uma palavra de esperança para tempos difíceis. Eu quero convidar você a abrir a sua escritura ou ligar no segundo livro dos Reis, o capítulo 6. Nós vamos meditar dos versículos de número 8 em diante. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, o versículo de número 8 em diante, diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele e os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem essa cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a este manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Nós temos aqui diante de nós uma situação de conflito entre Israel e Síria. Quando nós observamos o livro dos Reis, fica evidente que alguns povos foram inimigos ferrenhos de Israel. E nós encontramos esses povos praticamente por toda a história bíblica. A Síria era um desses inimigos de Israel. O primeiro livro dos Reis, o capítulo 20, vai nos mostrar que houve um período de trégua. Houve um acordo entre a Síria e Israel para que não houvessem guerras entre esses países. No entanto, esse acordo ele nunca foi observado com clareza
por nenhum dos dois países. Especialmente a Síria sempre criava alguma situação para tentar capturar o povo de Israel, para tentar derrotar e matar soldados de Israel, enfraquecendo assim Israel e enfraquecendo o governo do rei de Israel perante o seu próprio povo. Aqui nesse texto nós temos duas situações aflitivas e como Deus proveu livramento nessas situações. E nós podemos tirar para as nossas próprias vidas uma promessa, uma palavra de esperança para os tempos difíceis também da nossa caminhada. Observando a primeira parte do texto, é evidente que o rei da Síria guerreava contra o rei de Israel. O rei da Síria e o rei de Israel, se nós olharmos desde o capítulo 5, eles não são mencionados pelo nome, mas tudo dá a entender que o rei da Síria é Ben-Hadad e o rei de Israel era Jorão. Eles não são citados pelo nome, mas dentro da possibilidade aqui da cronologia bíblica, são esses reis os possíveis protagonistas aqui desta história. Então a Escritura fala que o rei da Síria, fazendo guerra contra Israel, planejava algumas estratégias para pegar Israel desprevenido. Mas Deus revelava ao seu profeta, no caso Eliseu, e Eliseu então alertava ao rei de Israel para que o exército não fosse por determinado caminho, porque ali haveria uma emboscada da Síria para derrotar o exército de Israel. E isso acontecia de forma regular, de forma tão evidente, que as Escrituras dizem que desta maneira, por causa do aviso de Deus, o rei de Israel e as tropas se salvaram, não uma nem duas vezes. Então, por várias ocasiões, o povo do Senhor foi liberto das armadilhas da Síria. Nós já podemos tirar a primeira lição para nós nessa primeira parte do texto. Qualquer armadilha que um inimigo, que um servo de Satanás, um mensageiro do diabo, um mensageiro do inferno mesmo, tenha contra a sua vida, se você é temente a Deus, se você tem compromisso com Deus, se você está servindo ao Senhor em fidelidade, é certo que o Senhor vai prover o livramento. O Senhor tem compromisso com o seu povo. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. O Senhor tem empenhado uma palavra de amor em relação àqueles que Ele tem chamado desde toda a eternidade. Então, quando nós lemos esse texto, o nosso coração se enche de esperança. Vez por outra, nós percebemos que estamos cercados de inimigos, que nós não temos muita saída, que nós precisamos nos policiar o tempo inteiro, que o inimigo está preparando uma armadilha para que nós venhamos a cair nessa armadilha. Nesses tempos na sua vida, que você sentir que os inimigos estão se multiplicando, estão ansiosos por ver a sua queda, estão preparando alguma armadilha para você, lembre-se dessa história, de como Deus proveu livramento para o povo de Israel por meio do seu profeta. Não uma nem duas vezes. E talvez, nesse momento que nós estamos ministrando essa palavra, você consiga trazer à memória situações que Deus te livrou dos seus inimigos. O segundo momento da história é quando o rei da Síria se sente totalmente frustrado, uma vez que ele elaborava com o seu conselho de guerra estratégias para derrotar Israel, e ele não era bem sucedido nessas estratégias, pois Israel estava sempre um passo à frente. O rei da Síria entendeu que com certeza no conselho seu de guerra havia um espião duplo. Havia alguém que estava levando as informações para Israel. E ele reuniu o seu conselho de guerra e declarou que precisava saber. Ele faz a seguinte pergunta: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Chega a ser patético isso. E nós nos divertimos com o texto, na verdade. A forma como Deus livra o seu povo,
a forma como Deus envergonha os inimigos, mas alguém do conselho de guerra fala com o rei. De maneira alguma, não havia traidor. Eles sabiam o que estava acontecendo. O servo de Deus, o profeta Eliseu, era conhecido da Síria. Era conhecido pela maneira como Deus atuava na vida daquele homem. Então eles dizem para o rei: ó rei, aquilo que você trata em secreto no seu quarto, aquilo que você elabora na sua mente, e você junta o conselho em secreto para tratar, o Deus do profeta Eliseu revela para ele. E ele então conta para o seu rei, o rei de Israel, tudo aquilo que você planejou. O rei então entende que, na verdade, para vencer Israel, ele precisava vencer primeiro o servo de Deus, o profeta Eliseu. E a segunda parte do texto trata justamente disso, de que o rei manda uma comitiva do seu exército para a cidade de Dotã, onde estava o profeta Eliseu, para cercar a cidade a fim de aprisionar Eliseu. E dessa maneira o rei de Israel e o exército não teriam mais livramentos da parte de Deus, uma vez que Deus falava por meio do seu servo, o profeta Eliseu. E nesse texto, as escrituras nos falam que pela manhã, o servo do profeta, um ajudante que o profeta tinha, talvez um aprendiz de profeta, havia se levantado cedo e observou que o acampamento estava cercado pelos inimigos. E ele entrou em pânico, ele ficou desesperado. A expressão que ele usa aqui: ai meu Senhor, o que faremos? Ou seja, os inimigos, a Síria poderosa, ela nos envolveu. Eles descobriram que o Senhor Deus revela a ti os planos e entenderam que é necessário exterminar agora a sua pessoa, e todos nós vamos morrer por causa disso. Nesse instante, nós temos aqui algo maravilhoso que enche o nosso coração de paz. É a certeza de que Deus está presente conosco em todo momento da nossa caminhada. O texto bíblico diz assim, no versículo 16, o profeta Eliseu olha para o seu ajudante, para o seu servo, talvez o aprendiz de profeta, e diz: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Se havia algo que o exército de Israel sempre encarava como fato, é de que eles não lutavam as suas batalhas sozinhos. Eles tinham grandes guerreiros, homens corajosos, que estavam prontos a morrer defendendo a nação, mas eles sabiam que estavam sempre protegidos por um exército maior, que é o exército de Deus. E nesse momento, o profeta pede para Deus operar uma maravilha no servo, porque o servo não tinha a visão que tinha o profeta. Então ele fala, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos, que lhe abras os olhos para que veja. Então a Bíblia diz que os olhos do servo foram abertos, e o que ele viu? Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. É muito interessante essa expressão quando nós lembramos que o profeta Eliseu sucedeu ao profeta Elias. E o profeta Elias foi tomado aos céus, um redemoinho, por uma carruagem com cavalos de fogo. Então esse exército, esses cavalos e carros de fogo e soldados que estavam ali dominando esses cavalos e esses carros, eram com certeza uma referência ao exército angelical, um exército invisível, que a Síria não tinha como ver esse exército. Como age esse exército? Esse exército age com espada, com lança, com flecha, com funda, com pedras. Esse exército age com armas espirituais. E a Bíblia diz que quando o exército do rei da Síria, que estava ali para capturar Eliseu, desceu ao acampamento para prender, Eliseu orou e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. Então ele orou a Deus e disse: Senhor,
fere este povo de cegueira. Aquele exército era um exército dotado de armas espirituais. E os inimigos de Israel ficaram totalmente tomados de cegueira. E mais uma vez nos encontramos aqui algo que se torna até engraçado para nós na leitura do texto. Aqueles que saíram para perseguir o servo de Deus, agora são conduzidos pelo servo de Deus para a capital de Israel, para estar perante o rei de Israel. Imaginemos a cena, quando eles são postos diante do rei de Israel, e então o exército maravilhoso de Deus retira a cegueira, e aqueles que cercavam o profeta de Deus agora estão cercados pelo exército de Israel. Naquele instante, com certeza, o medo tomou conta do coração deles. O próprio rei de Israel, talvez Jorão, o texto não nos fala quem era o rei, ficou sem saber o que fazer. Como o rei, ele estava acostumado a sair com o exército para a batalha, e ali na batalha se enfrentavam. A batalha, um guerreiro contra outro, até a morte. Mas os inimigos foram entregues para ele. Então ele olha para o profeta Eliseu e fala: meu pai. Essa expressão, meu pai, é uma expressão que ela denota respeito para com o profeta Eliseu. Meu pai, o que eu faço agora? Os inimigos estão aqui. Eu devo ferir? Eu devo matar? E Eliseu disse: não. Você vai matar aqueles que você sair para a batalha e você enfrentar na batalha. E esses não. Esses você vai mandar de volta para o Senhor deles. Havia uma trégua. Essa trégua não foi respeitada. Mas o versículo 23 diz aqui: despediu-os e foram para o seu Senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Quando nós nos sentimos cercados pelos inimigos, nós precisamos estar tão cientes como o povo de Israel, principalmente os guerreiros naqueles tempos estavam, de que eles guerreavam, mas que havia ao redor deles um exército muito maior, muito mais poderoso, cavalos e carros de fogo. E eles não precisavam temer. Se não houvesse pecado no meio deles, eles venceriam sempre os seus inimigos. Então eu quero convidar você. Nossa palavra de esperança para você nesse momento é que, se porventura você se sente cercado de inimigos, que Deus possa abrir os seus olhos, que você possa ver o cuidado de Deus na sua vida, que você possa perceber a proteção de Deus a seu favor, que Deus possa dar paz ao seu coração e a certeza do cuidado. Você vai ser bem-sucedido. Nenhuma armadilha preparada contra você vai obter resultado, e nenhum exército que se acampar ao seu redor será bem-sucedido, porque o Senhor é por você, o Senhor guarda a sua vida, os exércitos do Senhor sempre vão trabalhar a favor daqueles que têm o temor de Deus. Vamos fazer uma oração neste momento. Bondoso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nesse confronto da Síria com Israel, encontramos por 2 momentos situações engraçadas, situações em que a Síria foi totalmente envergonhada. A primeira, em que todas as estratégias não davam em nada, porque o Senhor revelava para o profeta Eliseu, que revelava então para o rei de Israel, de maneira que o rei de Israel e seu exército estavam sempre um passo à frente da Síria, a ponto do rei de Israel pensar que havia algum espião em seu conselho de guerra. E o segundo momento que nós encontramos patético, vergonhoso para a Síria, foi quando eles pensaram que estavam no domínio, eles estavam cercando o servo de Deus, e na verdade eles estavam cercados pelo exército do Senhor. Confirma agora, Deus bendito, no coração de todo aquele que sente que está cercado de muitos inimigos. Confirma agora que ao redor está o exército do Senhor e que de maneira alguma esses inimigos terão poder, de maneira alguma esses inimigos vão levar vantagem sobre esta vida que tem no Senhor.
Deus bendito e maravilhoso, abre os olhos, aumenta a fé, fortaleça a fé dos teus servos nos tempos difíceis, para que eles possam ver não os inimigos, mas que eles possam ver o Senhor. Pois quando nós vemos o Senhor, o inimigo, ele perde o foco do inimigo, some totalmente das nossas vistas, porque o Senhor toma conta de todo o cenário. Faz assim conosco, ó Deus, conceda-nos grande vitória, como o Senhor concedeu ao profeta Eliseu e aos exércitos de Israel naquele dia. Assim oramos no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus, que o Senhor te abençoe poderosamente. A partir da próxima semana, nós não teremos mais essa devocional às segundas-feiras. Nós vamos ter essa devocional, uma palavra de esperança para tempos difíceis, às quartas-feiras, no mesmo horário, 18 horas. Mudaremos apenas o dia de segunda para quarta. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.